Agência.eclésia.pt é o portal informativo da Igreja Católica, onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. Agora, o lugar da espiritualidade nos cuidados de saúde, um tema que refletimos com o Coordenador Nacional dos Capelães Hospitalares, Padre Fernando Sampaio, e com o engenheiro Fernando Oliveira, assistente espiritual na Casa de Saúde do Telhal. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Padre Fernando Sampaio, voltamos neste dia a olhar a assistência religiosa em meio hospitalar. Também sempre importante lembrar que não é o facto da pessoa se confrontar com a doença, se afastar dos seus ambientes do dia-a-dia, da sua comunidade cristã e chegar a um hospital, não é isso que impede que continue a ter a sua prática religiosa. Pelo contrário, se há momentos em que nós mais precisamos de viver a nossa fé e a nossa espiritualidade, é exatamente quando nos sentimos frágeis, quando estamos doentes. E a doença, o sofrimento, nos aflige tantas vezes e nos põe tantas interrogações. Por isso, nos hospitais existe a assistência espiritual e religiosa para que a pessoa, tendo saído das suas comunidades, possa continuar a viver a sua fé. Isto é, o hospital não impede, pelo contrário, tem modos para ajudar a pessoa a viver a sua fé. Portanto, não impede a vivência da fé, mas promove a própria vivência da fé. Na Casa de Saúde do Telhal, como é que se estrutura este serviço de assistência espiritual e religiosa? Bom, na Casa de Saúde do Telhal, desde logo até pela natureza da própria instituição, uma instituição confessional católica, a assistência espiritual e religiosa faz parte da própria essência dos cuidados. Como é que está estruturada? Efetivamente existe um serviço de assistência organizado que, inclusive, é a presença do assistente espiritual ou do capelão, está contemplada nas equipas técnicas de cada unidade de internamento. Ou seja, para além dos psiquiatras, dos médicos, dos enfermeiros, também o assistente espiritual e o capelão ou o capelão integram essas equipas de forma a que o plano de cuidados de cada utente seja contemporizado também nisto. A assistência espiritual e religiosa faz parte, indubitavelmente, dos cuidados de saúde em meio psiquiátrico, no caso da Casa de Saúde do Telhal. E, portanto, esta é, de facto, penso eu, que uma mais-valia nos cuidados da assistência espiritual em meio psiquiátrico. Padre Fernando Sampaio, nós temos falado do decreto-lei 253/2009, que regulamenta precisamente esta assistência espiritual e religiosa nos hospitais, nos serviços do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, põe-se também uma questão. Falamos aqui da Casa de Saúde do Telhal, que tem um caráter confessional, pertence a uma ordem religiosa, mas há as unidades privadas de saúde. Há caminho a fazer aí também, não há uma obrigatoriedade de terem um serviço de assistência religiosa, mas há abertura por parte de algumas delas. Como é que os capelães hospitalares ou a Igreja Católica também dialoga e procura apresentar a possibilidade de estar presente nestas unidades privadas? De facto, ao nível das unidades privadas, são poucos hospitais que têm assistência espiritual e religiosa, que o querem, que o desejam, que o promovem. E aí há um caminho enorme a fazer. Por questões económicas, muitas vezes, parece-me a mim, as coisas... não se abre essa perspectiva da assistência espiritual e religiosa, que é uma pena, porque, no fundo, beneficia os próprios doentes. E há um caminho longo a fazer nos hospitais privados. Nas unidades públicas de saúde, o serviço de assistência religiosa está devidamente regulamentado e cada vez mais organizado no sentido de disponibilizar estes serviços de assistência aos doentes que os devem solicitar. Há sempre esta preocupação. É necessário sublinhar esta questão, não ficar meramente à espera que o capelão passe. Isso é fundamental. Porque se nós queremos que, por um lado, o serviço de assistência espiritual e religiosa atenda a todos os doentes, seja plural, no fundo, porque é um direito do doente, não é um direito das igrejas estarem nos hospitais, é um direito do doente ter assistência espiritual e religiosa segundo as suas necessidades, mas também segundo as suas convicções, segundo a sua liberdade de culto, etc. E, nesse sentido, para que eles possam ser, para que cada doente possa ser atendido dentro da sua crença, da sua liberdade, também dentro da liberdade de culto, é o próprio doente que deve solicitar.
E não quer demais insistir, se é internado, se tem de ir para o hospital, se tem um familiar no hospital, solicitem a assistência espiritual e religiosa. Peçam-nos aos enfermeiros. Os próprios enfermeiros estão disponíveis para fazer a ligação à capelania. E, se é necessário, portanto, a maior parte dos capelães estão nos hospitais, os assistentes espirituais são da Igreja Católica, mas mesmo nós facultamos a todos os outros, ou fazemos a ligação a outras igrejas, a outras tradições religiosas, porque todos os doentes têm direito, não é apenas os católicos, todos os doentes têm direito à assistência espiritual religiosa. Engenheiro Fernando Oliveira, na especificidade da Casa de Saúde do Telhal, vocacionada para a doença mental, qual é então o contorno da assistência religiosa ali? De que forma é que articulam este serviço, atendendo à especificidade também dos doentes que ali estão? Bom, o facto de a pessoa ter uma doença mental não quer dizer que não tenha toda uma vivência espiritual e uma dimensão até religiosa de considerar na sua história pessoal. O que é que se pretende fazer? É que, não obstante a existência de uma doença, o utente se sinta integrado na sua relação com os demais, na sua relação com a família, na sua relação com Deus. A doença mental não obstaculiza a sua dimensão espiritual. Às vezes tendemos a desvalorizar a pessoa com doença mental, mas a pessoa é fundamentalmente uma pessoa que tem uma doença, com certeza, mas esta dimensão existencial está lá. E a Igreja não pode desligar-se do cuidado destas pessoas, da assistência a estas pessoas, da alimentação e da animação espiritual destas pessoas. A dimensão espiritual faz parte da criatura humana, com doença mental, com qualquer outro tipo de doença, mas da criatura humana. E o doente mental é fundamentalmente uma pessoa. E na Casa de Saúde do Telhal há sempre o cuidado também das celebrações comunitárias, em que eles, portanto, não é apenas uma assistência individualizada, mas depois há celebrações comunitárias em que grande parte dos doentes estão presentes. Não é? Claro, mas também nas nossas comunidades há celebrações comunitárias, não é? E ali procura-se reconstruir uma comunidade. Ali não se procura reconstruir, ali procura-se que seja efetivamente uma comunidade. Eu costumo dizer que nós não podemos funcionar como se fôssemos a família dos utentes. Nós somos efetivamente a família dos utentes. E sendo a família, temos de os chamar à nossa relação, à nossa comunidade, ao dia-a-dia mais vulgar possível. Porque nós vivemos assim, nós vivemos em relação uns com os outros. Não há de ser uma doença mental que há de suprimir esta necessidade de relação. Padre Fernando Sampaio, para terminarmos, a assistência espiritual e religiosa funciona também sempre num ato de liberdade. É muito importante isto da parte do doente. Sim, é extraordinariamente importante que seja livre, antes de mais, porque se há alguma coisa que é mais característica de nós como seres humanos, como dizia aqui o Fernando, é exatamente a nossa dimensão espiritual. E como pessoas humanas, porque dinamiza em nós a esperança, dinamiza em nós o sentido da vida. E, portanto, o doente deve expressar e deve viver em liberdade, deve viver segundo as suas convicções, a própria espiritualidade. Nesse sentido, ele próprio, ou seus familiares, ou outras pessoas significativas para ele, quando está internado, exatamente devem solicitar assistência espiritual religiosa para que desde o início, e devem fazer logo nisso, para que desde o início possam beneficiar desse conforto e dessa alegria de viver a própria fé. Muito bem, Padre Fernando Sampaio, Fernando Oliveira, muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Um olhar em torno desse direito consagrado pelo novo decreto-lei que regula a assistência religiosa nos hospitais e estabelecimentos do Ministério da Saúde.